No vídeo de hoje vamos falar de JavaFX e banco de dados e como configurar um projeto usando essa tecnologia. Bom, nós vamos desenvolver uma pequena série aqui no canal mostrando como criar uma aplicação de banco de dados usando o JavaFX. Nesse sentido, a gente vai trabalhar um cenário, que é o Clube da Leitura. Quem quiser entender um pouco mais desse cenário, temos vídeos aqui no canal na parte da UML que mostra bem qual que é a ideia. Mas basicamente é criar um sistema que seja possível, registrar revistas em quadrinhos para empréstimos. Então, nós vamos desenvolver desde o banco de dados, adicionar a biblioteca externa do MySQL ao projeto para poder conectar com o banco, enfim, criar o projeto em si, criar nesse primeiro vídeo em específico toda a parte de banco de dados e as classes correspondentes para lidar com essas informações. E ao longo dos próximos vídeos vamos desenvolvendo as outras classes e arquivos necessários ao nosso projeto. Então, vamos lá para a parte prática, para o nosso mão na massa. Olá, vamos dar continuidade então, agora na nossa parte prática. Bom, aqui está o nosso banco de dados, tá? Quem quiser ver como é que nós chegamos até aqui, existem os vídeos sobre o ML, então ali a gente narra toda a criação do nosso contexto aqui do Clube da Leitura, então está aqui no canal, só acompanhar ali. Bom, essas são as tabelas, a gente está no Workbench, tem esse componente foi mostrado no primeiro vídeo sobre JavaFX, como preparar um ambiente. Então, basicamente, a gente desenhou as tabelas com base nos requisitos. Então, a gente tem esse diagrama aqui, esse modelo de dados. Cabe destacar algumas coisas aqui. Se você quiser desenhar uma tabela, ela permite você criar as tabelas. Então, você pode vir aqui criar, dar 2 cliques, abre aqui e vai preenchendo o nome da tabela, enfim, ID, se é a chave primária ou não, se o campo é autoincremento, enfim, você pode ir aqui criando a sua tabela e, conforme o cenário, aqui modelando as ligações para gerar as chaves estrangeiras, tá? Então, essa ferramenta é bem intuitiva. Mas vamos lá. Então, temos aqui as tabelas, com base no nosso exemplo. Essa série de vídeos, nós vamos trabalhar com essas 3 tabelas aqui. Nós vamos fazer a tabela de revista, caixa e tipo de coleção e as telas correspondentes, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa parte aqui, não vamos implementar nem o empréstimo e nem o amigo. Fica daí de exercício, se alguém quiser desenvolver. Se alguém quiser ver os tipos de dados, tá? E etc., pode pausar o vídeo, mas basicamente aqui, onde tem esse identificador aqui de ID, essa chave aqui do lado, todas são as chaves primárias, todos os campos, tá, pessoal? São autoincremento, então a gente não gera o código, é gerado automaticamente pelo banco de dados, aqui no caso MySQL. E esses diamantes, esses losangos aqui em vermelho, são as chaves estrangeiras, ok? Então, esse é o nosso diagrama do nosso modelo de dados. O que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos criar esse banco de dados, tá? Por padrão, isso pode ser alterado depois, a gente não vai fazer isso, mas por padrão, o Workbench, ele vai lá e cria para nós como o banco de dados como MyDB, tá? É o meu database, enfim. Nós não vamos mudar o nome desse banco, desse esquema, e vamos deixar ele como é sugerido aqui. Isso vai fazer a diferença na hora que a gente programar a conexão. Mas ok, modelei isso aqui, como é que a gente cria o banco? Aqui em Database, vai fazer uma Forward Engineer, a gente vai à frente, vamos criar a partir do modelo banco de dados. Se fosse o contrário, criar o modelo a partir do banco, a gente faria aqui a engenharia reversa. Mas esse aqui é o comando que a gente quer. Database, Forward Engineer. Aqui a gente não mexe nada, Se você já tem uma conexão configurada, não tem o que mexer aqui, você só vai seguindo o wizard aqui. Também não vou mexer nada aqui.
Ó, ele vai dizer quais são as tabelas que ele vai criar, dá um Next. Aqui está o script, se você quiser copiar isso aqui para a tua área de copy, enfim, depois dar uma estudada nos comandos, à vontade, mas está aqui, ó, ele vai criar o MyDB, que é o padrão aqui de criação de banco, tá? Se quiser alterar isso aqui manualmente, à vontade, mas sempre associando, né, tanto o banco aqui como aqui, ok? Então, está aqui o script de toda a estrutura. Se quiser pausar o vídeo para dar uma olhada, enfim, ver como é que ficou, fica à vontade aí também, tá? Então, a gente vai dar um Next. Automaticamente, se estiver tudo certo, é só seguir aqui o Wizard, né? Então, a gente fecha aqui e o nosso banco está criado. Como é que eu sei que o banco está criado? Vamos abrir a conexão aqui. Vamos dar um botão direito nessa área em branco aqui, mandar atualizar. E vamos ver se tem aqui o MyDB. Está aqui, ó. Está criado as 5 tabelas. Lembrando que a gente não vai fazer nem amigo e nem empréstimo. A gente vai fazer caixa, revista e tipo de coleção. Vamos colocar aqui, ó, botão direito. Já vamos deixar ele como esquema padrão, porque toda vez que você quiser fazer alguma consulta no banco, enfim, ver alguma coisa, ele já é o esquema padrão quando você abrir o Workbench, tá? Isso você pode mudar a qualquer momento, basta adicionar um outro aqui como o esquema padrão, tá bom? Então, quando ele fica em negrito aqui, a partir desse momento ele já é o esquema padrão, tudo que você fizer de comando está refletindo diretamente nessa base de dados aqui, ó, ela está até em destaque, certo? Então, uma vez com o banco criado, as tabelas estão aqui, é bom sempre conferir, tá? Manda atualizar, sempre para você conferir se foi feito as alterações, enfim, está aqui o nosso banco de dados criado, ok? Nossa próxima etapa, temos que baixar o conector, tá? Que é um drive JDBC, uma biblioteca externa. Aqui só temos que ter alguns cuidados, dependendo da versão do do MySQL que você baixou, ele já vem nativamente, tá? Se você baixou a versão 8, que é a última, inclusive está na preparação do ambiente, é só procurar, tem que procurar o driver JDBC, copiar o jar para o teu projeto. No caso aqui, nesse vídeo de exemplo, a gente está trabalhando com a versão 5 do MySQL e nós vamos baixar esse cara aqui, ó, JDBC Driver MySQL, que é um conjunto de bibliotecas para lidar com um banco de dados em Java, tá? Então você vem aqui em Download. Se quiser pausar o vídeo para ver o endereço, é sempre interessante. Bom, aqui o sistema operacional não tem para Windows, tá? Você vem para cá, mas se você vier para cá, você vai baixar o MySQL, tudo que a gente já viu em um vídeo anterior aqui no canal. Mas o que a gente vai fazer então? Vamos pegar uma versão anterior. De novo, pode ser que esse JDBC, como aqui é a versão 5 ainda do MySQL, ó, inclusive está aqui para a versão equivalente, pode ser que essa versão 5 não funcione com a versão 8 do banco de dados, tá? Eu vou baixar essa versão antiga porque aqui o ambiente que eu estou utilizando tem o MySQL 5, tá? Se você quiser, então, não quer usar o 8, você pode baixar também. Mas, se você já está usando o 8, então o driver deve estar em algum lugar lá, tem que procurar na instalação, tem que ter um .jar, tá? Nós vamos pegar aqui, ó, baixar esse zip, ele tem 3.5 MB, um download rápido. Não precisamos, né, se cadastrar, só queremos aqui, ó, só comece o meu download, tá bom? Então, vamos salvar o arquivo, ok? Deixa o teu navegador aberto, que depois a gente vai precisar copiar as libs aqui, tá? Então, vamos para o Eclipse agora. Vamos lá, vamos criar um novo projeto aqui. Nosso projeto é um projeto JavaFX. Nós vamos chamar esse projeto aqui de revista. Dá um Next. E um finalizar. Não precisava ter vindo até aqui, mas enfim. E tá ali, finaliza. Tá aqui o nosso projeto. Como padrão, né, ele já cria toda essa estrutura aqui, ó, Java 8, enfim. Já vem com todo o processo aí incluído. O que nós vamos fazer então? A partir de agora, vamos criar vários pacotes, tá? Nós vamos criar vários pacotes e uma pasta, sempre botão direito, né? Nós vamos criar aqui
em cima do CRC ali, nós vamos criar vários pacotes. Então, nós vamos criar o pacote do DAO primeiro. O que esse pacote vai fazer? Toda a parte de comunicação com o banco, né, toda a parte de instruções, etc., vai estar nesse pacote. Então, tudo que for referente a banco de dados, conexão e comandos vai estar aqui. Depois, nós vamos criar mais um pacote chamado com peregrinoTI.entity. O que esse cara vai fazer? O que vai ter de classe dentro desse pacote? Tudo que for referente a mapear, converter uma tabela para uma classe, nós vamos fazer aqui. Praticamente as classes que estarão nesse pacote são Pojo, né? A gente só vai ter classes com atributos simples. Vamos, então, criar mais um pacote. Qual o pacote agora? Pacote das telas. Chamar de view, que vai ficar os arquivos XML que a gente vai usar o CineBuilder. Acabou os pacotes? Quase. Tem mais um aqui que é o pacote de controller, né? Então, com peregrinoTI controller. Todos os controllers, né, que fazem o meio de campo entre tela e banco de dados vão estar aqui. E serão vários. Acabou? Sim, a princípio acabou. A parte de pacotes, mas falta uma coisa. A gente vai criar agora, como vamos adicionar uma nova lib, não é um pacote, é uma pasta, que a gente vai chamar de lib. Poderia ser biblioteca, enfim. O que nós vamos colocar nessa lib? Aquele jar, né, de conexão com o banco que a gente acabou de baixar. Então, é importante a gente deixar essa lib aqui dentro e adicionar o projeto. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos aqui novamente. Nós abrimos aqui a nossa conexão e nós vamos copiar, tá? Se você quiser ver as classes, você copia isso aqui, mas a gente só quer o conector mesmo. Vamos arrastar e jogar aqui dentro da lib. Esperamos, ó, copiar, a gente quer copiar o arquivo. Vai estar lá. Se necessário, às vezes dá um F5 aqui, tá? Ou o botão direito, mandar dar um refresh no projeto. Então tá aqui. Reparem que a lib está copiada, mas ela não está adicionada ao projeto. Então, como é que a gente faz adicionar arquivos externos? Como esse é um projeto simples, a gente só precisa dessa lib, não temos a necessidade de usar o Maven. Então, o ideal é que você use algum aplicativo de controle de dependências. Não é o caso aqui, então a gente só tem esse. Não tivemos a necessidade de usar o Maven ou outra abordagem, tá? Então, aqui, propriedades, Java Build Path, a parte de bibliotecas, adicionar jars, tá? Então, tá aqui, revista 2, lib, reparem que vai trocar o ícone, tá? Adicionamos aqui, aplicar e fechar, olha só, apareceu um ícone do lado, isso indica que a biblioteca está anexada ao seu projeto, ok? É isso que a gente precisa fazer, só lembre o seguinte, essa conexão, esse jar, ele vale para o MySQL 5, tá? Talvez tenha algum problema se você baixou o MySQL 8, o banco de dados, tá? Provavelmente, como vocês viram ali, na questão do download, talvez o jar já veio com a instalação, então tem que procurar onde é que está essa versão do 8. Mas se quiser testar usando o banco de dados, então só tomar esse cuidado, se começar a dar erro já na conexão, é porque esse jar não consegue mais atender a versão 8 do banco de dados. Então tem que procurar na sua instalação da versão 8, tá? Aqui a gente está no ambiente da versão 5, só tomar esse cuidado. Então agora a gente vai começar por onde? Vamos começar aqui pelo DAO. Nós vamos criar uma classe chamada conexão. Essa classe aqui, ela vai ser responsável pelo quê? Simplesmente por cuidar da conexão com o banco. Então, nós vamos criar alguns parâmetros, né, alguns atributos aqui estáticos, que são constantes, que são as configurações do banco de dados. Tá? Então, nós vamos criar aqui o login do banco. Por padrão, MySQL é root. Se você não alterou, então deixa isso aqui. Outra coisa, a senha. Né, a senha do teu banco de dados. O que você vai fazer?
pode deixar root ou vazio, ou quando você instalou, você deu algum número. Então, você tem que informar a senha do usuário do banco de dados, tá? Pode ser geralmente vazio ou root, né? Então, no cenário aqui, no meu ambiente, eu vou deixar isso aqui. Depois, nós vamos copiar, vamos criar mais uma aqui, que é o URL do banco, que basicamente é o endereço do banco de dados com algumas informações. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, como se fosse um endereço da internet, né? JDBC, tem que fazer esse padrão, tá? Tem que ser isso aqui, daí o banco é o MySQL, daí você vai passar uma URL. Dependendo do banco, essa configuração, essa sequência aqui muda, tá? Aqui é localhost, porque o banco é local. Se fosse remoto, você colocaria o IP. A porta padrão do MySQL, que é essa aqui. Se você mudou a porta, tem que mudar aqui também. Aqui é o nome do seu banco, tá? Então, até aqui a configuração para acessar o banco de dados, tá? Isso aqui é obrigatório. Isso aqui muda conforme o banco de dados. Aqui é o endereço onde é que está hospedado esse banco de dados. Aqui é a porta onde ele está e o seu banco. Se não for o MyDB, como vocês viram no vídeo, né? Pode ser revista, enfim, dá o nome do banco aqui que você vai usar. Nesse caso aqui é o MyDB. E a partir do interrogação são alguns parâmetros de conexão. Então aqui é auto-reconnect, que é um padrão aí do MySQL, tá? Auto-reconnect a gente coloca igual true. E nós não estamos, né? O E comercial não é o percentual, e use SSL, a gente não tem esse protocolo, é falso, tá? Se você não coloca isso aqui, ele começa a dar um monte de alertas, enfim, para evitar esse tipo de coisa, a gente coloca isso aqui. Se a gente não errou nada na digitação, se quiser pausar o vídeo para olhar e ver como é que tá, fique à vontade, mas tá aqui a nossa conexão com o banco. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar um método aqui chamado connection, né? E o getConnection. O que esse cara vai fazer? Simplesmente vai conectar com o banco de dados através, né, do nosso Driver Manager, né, do Java. Então a gente vai fazer o nosso... Aqui a gente vai precisar bastante try-catch, né? Porque estamos lidando com conexão, certo? Então bastante try-catch. Aqui a gente vai fazer por tipo, né? SQL exception. Então a gente vai tratar várias coisas aqui. Então, primeiro é o clássico, né? Nós vamos aqui, se der erro aqui de SQL, vamos fazer sysout aqui. Só vamos dar aquela erro ao conectar ao banco de dados. Então, erro. A gente pode botar um erro aqui. E o nosso E. Então, opa. Vamos voltar aqui. Erro ao conectar ao banco de dados. Erro mais o E. Pronto. Ctrl Shift F, tá? Ctrl Shift O. Qual que a gente usa? É o MySQL, tá? Então, vamos lá. Depois, a gente tem aqui um catch, tá? Se não encontrarmos a classe do banco. Que também pode acontecer. Às vezes você adicionou a lib, mas não adicionou o projeto. Não basta só copiar como a gente viu. Então, copiar a mensagem aqui. Aí a mensagem muda. Não foi possível carregar a classe JDBC MySQL. Pronto, tá aqui. O
que mais? E por último, a gente faz um último exception geral, se a gente não souber o que está acontecendo. A gente bota aqui exception e erro geral. Erro geral. E imprimir o erro ali. E é isso. Nós vamos fazer aqui uma connection. Uma conexão. E ela vai ser vazia. E sempre vai retornar esse cara aqui, ó. Então, nós vamos fazer agora o seguinte. Class. E vamos carregar a nossa classe. Nós vamos passar aqui manualmente o pacote da classe do MySQL, tá? Então, com MySQL JDBC driver. Essa é a nossa classe. Passamos o pacote aqui com a referida classe. E a conexão, ela vai receber o driver, que é a classe do Java responsável, get connection. E daí nós vamos passar aqui, ó. Nós já temos tudo, conexão, ponto, a URL do banco, o login, por isso que a gente criou aquela, e a senha, por isso que a gente criou aquelas constantes ali, né, os atributos como constantes. Errei aqui, né, conexão, ponto, senha, fechou? Fechou. E é isso aqui. Vamos ver se a gente não errou nada no import. Então, a gente errou aqui o import. Vamos arrumar o import, então. Pronto, arrumado. Era um import ali. A gente tinha errado aqui a questão do MySQL. É tudo SQL, tá? Se errar um import aqui, realmente ele já dá um problema. Tá aqui a nossa conexão com o banco. O que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer agora? Bom, conexão está aqui, a gente vai criar a nossa interface. Interface DAO, tá? A gente vai criar aqui o nome da nossa interface, tá? É DAO. É DAO. E o que essa interface vai ter? Ela vai ter um generic aqui, chamado de T. E quem lembra de interface, interface nada mais é do que um contrato. Então a gente vai ter umas cláusulas nesse contrato, que são os métodos, que é o que? Get, que é para pegar por chave primária, fazer busca por chave primária. Vamos retornar uma lista, que é um vetor de objetos, tá? A gente usa aqui o T porque é genérico, e conforme você troca esse T, conforme você for trabalhar aqui por uma classe. Então, se a gente fizer caixa, a gente vai trocar tudo onde está o T pela caixa. Se for o tipo de coleção, a gente vai trocar o T pelo tipo de coleção. Se for uma revista, a gente troca. Então, dessa forma, a gente deixa genérico. Aí adapta quando for realmente implementar a operação. Então, nós vamos ter aqui o save, que a gente vai deixar aqui o objeto como genérico, retorna um inteiro, o booleano na hora de alterar. Então a gente tem um retorno positivo, né, em caso de alteração. Se a gente quiser fazer um where mais elaborado no update, tem aqui, e por último o delete. Então, todo mundo que for usar a nossa interface tem que implementar esses 4
métodos, é Java UtilList. 5, né? 5 métodos. Então, nós temos aqui, ó, 2 tipos de busca. Busca por chave primária, busca de tudo do banco de dados, sem filtro nenhum. Salvar o objeto em si, atualizar o objeto em si, tá? Se necessário, usar complementos na hora de atualização e excluir o objeto em si. Então, um CRUD, né? Esse aqui é o padrão DAO básico, né? Com as informações que a gente precisa. O que nós vamos fazer agora? Vamos criar, né, a parte do entidade antes, né? Vamos criar as entidades. Então, nós vamos criar aqui, antes de fazer o down de cada classe, as entidades são caixa e tipo coleção. Tá aqui, ó. Aí agora aqui nós vamos criar lá private long id, private string cor, private string, e aí nós vamos pegar aqui no banco de dados e ver no nosso diagrama, no caso da caixa é código da etiqueta. Então vamos lá, código etiqueta. Pronto, está mapeada a nossa tabela numa classe. Existem outras maneiras de fazer, sim, se você usar JPA, Hibernate, enfim, aqui a gente está fazendo old school, né? E falta agora os gets e sets. Seleciona aqui. Lembrando que essas primeiras conversões não tem a questão de chave estrangeira, tá? A gente ainda vai ver. Então, tipo de coleção, mesma ideia. Repare que a gente não está usando também os primitivos, tá? Usa as classes dos objetos equivalentes. Long é id e private string nome. Tipo de coleção só tem 2 atributos. Botão direito, gerar gets e sets, seleciona tudo, manda gerar. Ctrl Shift F, Ctrl Shift O. Está aqui as nossas entidades, ok? Então, as entidades, quando não tem chave estrangeira, quando é direto, é bem tranquilo, a depender, claro, né, da quantidade de campos também, tá? Outra coisa, os atributos é nesse padrão, não necessariamente a gente precisa seguir como está no banco de dados, tá? Aqui a gente está trabalhando com objetos. Então, lá no banco de dados, um campo tem um underline, preferencialmente tudo minúsculo, né? Uma boa prática. Aqui não, aqui a gente usa o Camel Case, que é uma prática do Java para criar atributos, métodos e etc. Tá? Antes que alguém pergunte por que tipo de etiqueta não ficou assim, como está no banco. Tá? Porque, de novo, é uma conversão, não é uma cópia, então a gente adapta conforme a abordagem. Então, caixa está aqui, o DAO está criado, a conexão está criada. O que a gente vai fazer, então, agora? Nós vamos criar no DAO aqui uma classe. Que classe? Nós vamos criar aqui o caixa DAO. Caixa DAO. Nosso amigo aqui é para lidar com a caixa. Finalizamos e agora a gente vai fazer o seguinte, o caixa DAO vai implementar a nossa interface. DAO. Aí ele já começa a reclamar e nós vamos fazer o seguinte, clica aqui com o botão direito e manda implementar. Lembra que é um contrato, né? Assinamos o contrato, então temos que fazer funcionar. E aqui nós vamos trocar esse cara que eu falei que é o T. Estamos lidando com a caixa, então aqui vem caixa. Ok? E aí a gente vai adaptando aqui, tá? Nós não vamos retornar um objeto, que todas as classes em Java retornam object. Nós vamos retornar uma caixa. E vamos começar a programar algumas coisas aqui, tá? Dá uma importação. Ó, importa a caixa. E depois a gente vai ajustando aqui, ó, onde está em T ficou vermelho, porque a gente trocou aqui para caixa. Então vamos aqui mudar também para caixa. Aqui é caixa. E aqui é caixa, né? E olha só, aqui também é caixa.
Ok? Então, salva aqui. Ó, vamos programar. Vamos apagar esse to-do aqui. E vamos fazer uma pesquisa por chave primária. Vamos criar aqui um objeto inicial, que ele vai ser nulo, né? Não tem conteúdo. Vamos criar uma string que vai representar um comando SQL, onde nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um comando de consulta, buscando todos os campos da tabela caixa, aonde, né, where a chave primária é igual ao parâmetro, por isso que a gente joga interrogação, porque essa interrogação vai valer um número, um código, tipo 10, 20, enfim, do banco de dados, tá? Porque por isso que é o get por chave primária, tá? Aí nós vamos ter que, vamos fazer aqui, ó, recupera a conexão com o banco. Então a gente tem que abrir uma conexão com o banco que a gente já configurou. Se eu precisar mexer, né, em alguma coisa, aqui ó, do Java, a do Java não, é a geral, conexão também ela é nula. E nós temos que criar agora os comandos, né? Criar uma preparação da consulta. Então, é o chamado prepare statement, que a gente vai usar aqui como STM, tá? Opa, prepare statement STM null, porque não basta só conectar com o banco, você tem que preparar essa consulta aqui que a gente vai executar e pesquisar. Se tiver um resultado, a gente retorna. E mais uma classe, criar uma classe que guarde o retorno da operação, da consulta, que é o nosso result set aqui. Result set. Aqui a gente chama de R7, tá? Igual a null. E aí, com tudo isso criado, a gente vai fazer aqui o nosso try catch finally. E aqui ainda a gente vai botar um catch aqui. Vamos trocar catch, que a gente vai pegar a exception geral e vamos mandar imprimir, né, o erro aqui se acontecer alguma coisa, tá bom? Dentro do try aqui, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a mágica aqui. Vamos lá, vamos pegar a conexão. Então, a primeira coisa, a gente tem que conectar com o banco. Aí aqui, ó, aí nós vamos chamar a nossa classe conexão e o método dela. Se tiver tudo configurado, tudo corretamente, já temos aberta a conexão com o banco. E se eu precisar mudar, eu só venho aqui, ó, com F3, né? Clico aqui para selecionar o método F3, ó. Tudo que eu precisar configurar no banco está numa classe só. Então eu não fico jogando conexão para cada classe, deixa tudo num ponto só. Ok, criamos aqui a conexão, vamos preparar a nossa consulta com o prepare statement. Então, pego a minha conexão e digo o seguinte: olha, prepara essa consulta aí para executar no banco de dados. Prepare statement. E ele aguarda um comando SQL, que está guardado aqui, ó. Olha só que legal. A gente já tem ali preparado o nosso statement, né? A nossa conexão. Vamos ver aqui o que ele está reclamando. Então, olha só, pessoal. Ele estava reclamando aqui, ó, do prepare statement, porque acabamos importando errado, tá? Tudo do SQL, sempre o SQL, tá? Então, só confirem sempre os imports. Se ele ficar reclamando ali, dá uma conferida. Sempre o SQL por enquanto. Agora foi. Fizemos aqui. E agora aqui, ó, antes de executar a consulta, porque eu estou preparando ela para ser executada, a gente não executou. Nós temos um parâmetro aqui, ó. Nós temos uma interrogação ali. Então, a gente tem que substituir isso por alguma coisa. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar um parâmetro inteiro. Por que inteiro? Porque lá o ID no banco de dados não é inteiro, então a gente tem que usar um inteiro.
dizendo o seguinte, olha, o primeiro parâmetro, por que primeiro parâmetro? Porque é a primeira interrogação que ele acha, e nós vamos passar, então, quem? A chave primária que a gente mandou aqui, ó. Então, id int value, tá? Por que tem que ser isso? Porque um long é uma classe, não é um primitivo, então a gente tem que passar o valor aqui, tá bom? O valor inteiro e vamos fazer o seguinte, vamos pegar o resultado, se tiver um resultado dessa consulta, vamos pegar aqui, ó, mandar executar. Se tiver resultado, vai estar armazenado aqui. E agora, o que a gente faz? Agora a gente vai percorrer, tá, essa consulta, esse resultado. Nós vamos trocar aqui, né, o result set, has next. Vou pegar aqui o next, né, has next, né? Enquanto tiver resultado, enquanto tiver registro no banco, a gente vai buscando esse cara. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Aí, se tem resultado, agora sim a gente vai criar um objeto, o caixa, e vai associar o que veio do banco de dados dos campos, que está guardado aqui no result set, para dentro desse objeto. E a gente faz como? A gente faz o seguinte, ó, caixa setID, certo? Faz o que? Result set, porque ele está no primeiro, get long, e a gente vai pegar o nome do campo aqui, ó, ID. Por que eu sei que é ID? Porque é assim que a gente criou o banco de dados. E a gente vai estar, o que mais na caixa? Cor. Aí ela vai converter o que vem do banco, que está guardado aqui, porque isso é como se fosse um vetor com vários campos, né, as colunas do banco de dados, para o primeiro registro. Aí ele vai para o segundo registro, pega o que tem lá na coluna cor, na coluna código, no ID e assim vai. Então eu escrevo cor aqui, só que aqui não é long, é string conforme o tipo de dado, tá? E aqui nós vamos colocar também set código etiqueta. E aqui a string é o que? É o nome do campo lá, que daí sim tem um underline, código etiqueta. Pronto. Está aqui o nosso registro. E aí faz o quê? Mais alguma coisa? A princípio, nós já criamos o objeto, né? Não tem mais nada para ser feito aqui. Finalizou, tá? E nós vamos retornar quem? Nós vamos retornar caixa e não nu aqui no final. Então, no final, você retorna caixa. Se não encontrar nada, vai vir um objeto vazio, porque aqui, ó, aqui em cima, a gente já fez isso. Tá? Então, fizemos a consulta, atribuir campo para atributo. Então, tá aí o depara, né? Do banco de dados de um lugar, né? Então da nossa base de dados para os atributos, tá? De campo para atributo, de campo para atributo, de campo para atributo, com base no que tem no result set. Se eu tiver 10 registros no banco, esse while aqui vai percorrer 10 vezes. Se eu tiver 50, vai ser 50. Tá? No caso aqui, não vai ser 50 vezes, porque a gente pesquisou pela chave primária. A gente está trazendo um registro em específico. Mas daqui a pouco, na outra consulta que a gente manda trazer tudo, apesar de não ser uma prática recomendável, porque pode travar, né, a tua aplicação devido a muitos registros, o ideal é paginar. Mas como é um exemplo, é um exercício, é um exemplo pequeno, nós vamos trazer todo o registro de banco de dados. Uma aplicação real, você tem que ir paginando os resultados. Mas aqui a gente pesquisou por chave primária e trouxe só um registro. Então aqui é só para ter um registro. Se tivesse mais, a gente procuraria sem aqui o comando, né, sem ter um filtro, e mandaria trazer todo mundo, o que não é recomendável, como a gente já comentou. Ok, finalizou, e aqui no Finally a gente vai fazer o seguinte, para não ficar comendo recurso, vamos abrir um try catch aqui, ó. Nós vamos fechar todas as conexões que fizemos. Aqui, ó, try catch. Aqui nós vamos fechar uma por uma, tá? A preparação da consulta, então se ela for diferente de null, se deu tudo certo e etc.,
a gente manda fechar, tá? É importantíssimo fechar para não ficar comendo recurso lá do teu banco de dados. E a conexão também. Você fecha primeiro a preparação da consulta e depois a conexão, tá? Se você inverter a ordem aqui, não vai dar certo. Porque daí você fechou a conexão e não limpou a tua memória, né? O teu buffer ali de preparação da consulta. Então, tá aqui, ó. Fechou. E se der algum erro, também mandamos imprimir, né? Fazemos aqui embaixo e print stack 3. Pronto, tá aqui, ó. Então, esse é o nosso método para pegar um registro do banco de caixa, tá bom? Tá aqui, ó, os comandos, conexão, prepara, os imports, confira sempre os imports, né? A gente vai trabalhar com caixa, que representa a nossa tabela. Então, o banco de dados sempre duas classes, uma para fazer as operações com o banco e a outra, né, para representar a tabela em si. O que mais que a gente tem? Vamos fazer agora o próximo aqui, como eu comentei, para trazer todo o banco de dados. E aí a gente faz o quê? Vamos copiar, né? Vamos otimizar a nossa digitação aqui. Nós vamos, com exceção da caixa aqui, a gente vai copiar tudo isso aqui. Vamos copiar e colar lá. Então, copia e cola, otimizar. Claro que nós vamos adaptar algumas coisas aqui. Vamos lá. Primeira coisa, como a gente quer trazer tudo, já não tem um filtro por chave primária. Vai vir todo mundo. Outra coisa, nós não vamos retornar só um objeto. Agora a gente vai retornar um vetor, uma lista com toda a galera que está lá no banco de dados. Todas as caixas, não importando se eu tenho uma ou 200 ou milhões, tá? Lembrando que isso não é uma boa prática, mas aqui é só um exercício para mostrar como é que a gente trabalha, né, com o banco de dados e o Java FX. A gente vai querer um ArrayList, que vai trazer uma collection para nós. Nós queremos uma collection e a nossa collection aqui, que é um vetor de objetos, é de caixa. Tá? Nós vamos retornar um vetor aqui de caixa. Já temos o comando, a conexão está aqui, o prepare statement está aqui e o result set está aqui. Então, tudo certo. Faz a mesma coisa aqui. A única coisa é que nós não vamos ter parâmetro. Nós vamos mandar executar a conexão. Caixa aqui, tá, pessoal? As variáveis dos objetos vão ser criados somente aqui. Então, vamos atribuir. Você fez isso e no final aqui, ó, você não vai ser só uma caixa, você vai jogar no vetor de caixas, tá? Então, add e nós vamos passar uma caixa. Então, aqui, ó, enquanto tiver registro no banco de dados, eu crio um novo objeto, preencho, né, as informações e jogo para esse vetor. Ele vai ficar aqui, ó, rodando, até terminar. E no final, a gente retorna o caixas. Não tem mais nada para fazer. Então, depois que você faz um comando, claro, vai adaptando, né? Porque consulta é igual, tá aqui, ó. Em vez de retornar um registro, agora a gente retorna o banco inteiro naquela tabela. Lembrando que não é uma prática legal quando o teu banco é enorme, tá? Aplicação de exemplo aqui, está retornando todo mundo. Agora a gente vai então para um save, né? Que seria o nosso insert. Então, novamente aqui a gente vai fazer algumas coisas. Vamos copiar todo mundo aqui. E vamos jogar no nosso save, tá? Deixa o retorno como 0. E a gente vai adaptando aqui os comandos também. Primeira coisa, a gente dá um retorno isso aqui, porque não tem nada para retornar. Um status, tá? Ou deu para salvar. Poderia ser um booleano, né? Mas também pode ser isso aqui. A gente vai fazer o que vai mudar o comando aqui, tá? Ou você conseguiu inserir ou não conseguiu. Então, você retorna um status. Insert into, esse é o comando para inserir dados numa tabela. Caixa, e a gente vai passando aqui os campos, tá? Por que não está sendo passado o ID? Porque o ID, se vocês lembrarem, é gerado automaticamente por quem? Pelo banco de dados. Então, nós vamos passar aqui values. Cuida aqui que tem que dar um espaço, tá? Não pode ser grudado aqui, senão dá problema. E nós vamos passar dois parâmetros.
E vocês já sabem que o que nós passarmos, o primeiro e o segundo parâmetro, vai ser os valores que vão ser inseridos, né, nesses campos lá no banco de dados. Se tivesse mais campos, você vai separando aqui por vírgula, mesma ideia para os parâmetros, tá? A gente não está passando o ID aqui, porque o ID é chave primária. Quem está gerando isso é o banco de dados. Agora, a gente não precisa aqui do result set, porque não é uma consulta. Então, está aqui, conexão, a gente prepara, né, os comandos e o nosso statement agora precisa dos parâmetros. Então, vamos lá. Set string são duas strings. Então, qual que é o primeiro parâmetro? É o valor que vai lá. Então, é caixa. E aqui eu vou trocar também, não é T, né? Vamos chamar de caixa, que é uma caixa que está vindo lá da tela, que alguém digitou as informações, getCore. Isso aqui vai ser transferido, se a pessoa digitou na tela azul, é azul que vai ser guardado aqui. E nós vamos fazer aqui para o segundo parâmetro, que é o código da etiqueta. Então, se a pessoa digitou lá, digitou A1, A2, porque a gente não sabe qual é o padrão, né? Não estava especificado na nossa ideia ali. Então, vai ser colocado o valor que a pessoa digitou. Então, é só isso aqui, não tem isso aqui, porque a gente não quer ter um retorno, e a gente vai executar. Aí não é consulta, tá? É um execute. Muda aqui o comando. Ok? Então, tá aqui, ó. Esse é o nosso insert. E aí, muda o que aqui? A única coisa é que no final, se deu tudo certo, você retorna aqui o 1. Se não, retorna 0, porque daí não deu certo aqui, não terminou. O finally é executado, tá? Ao final. Se der algum problema, acabou. Tá bom? Ok, aqui vamos para o update. E como é que faz o update? O update é a mesma ideia aqui do insert. Vamos copiar de novo. Tira o 0 daqui. Tira por enquanto daqui, né? Na verdade, a gente já pode trocar aqui a true. E vamos adaptar o comando. O comando update também tem uma sintaxe diferente. Update. Se você copiar essa instrução, todas elas, tá, para o banco de dados e executar direto no banco de dados, é só trocar aqui onde tem as interrogações, tá? Limpa, né, as aspas, limpa o mais e executa o comando direto no banco de dados para ver se você digitou corretamente, enfim, se não deu nenhum problema, tá? É uma maneira, às vezes, de descobrir se não está dando erro aí na tua aplicação. Então, nós vamos atualizar a caixa e usar o set e falar o seguinte, olha, a cor vai receber um parâmetro, código da etiqueta vai receber outro parâmetro. E aqui a gente vai ter que fazer, né, onde, com base na chave primária, tá? Que é um terceiro, que é o ID. Porque senão, se você não bota esse identificador aqui, o que, que acontece? Sem isso aqui, passando a cor azul e a etiqueta 1, 2, 3, todos os registros do banco de dados vão ser atualizados, tá? Você está atualizando todo mundo. Por isso que a gente passa a chave primária aqui para focar em um só. Aí a gente vai fazer o seguinte. Passou aqui e agora a gente tem um terceiro. Tá? É um set long. Nós vamos passar aqui. Vamos passar 3, porque é a chave primária, tá? Caixa, get. Aqui temos que trocar para caixa, né? Vamos deixar o T. Get ID. Acabou. Tá? Poderia usar o int também aqui, sem problema nenhum, ele faz a conversão ali, porque ele sabe que lá no banco é inteiro. Executa, se deu tudo certo, vai retornar verdadeiro, porque ele vai fechar aqui, senão vai retornar falso. E está aqui o nosso update. Tá? E agora a gente faz o quê? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos copiar aqui tudo de novo. E vamos fazer o nosso delete, exclusão, última operação aqui.
E aí o comando é o seguinte: delete from caixa. Aí não tem nada mais, é só a chave primária. Aqui é importantíssimo também passar a chave primária, tá? Ou a composição, se for a chave primária composta, várias informações, porque se você não tiver isso aqui, esse filtro, você vai simplesmente apagar todos os registros da tua tabela. Então, cuidar com isso aí, tá? Tem que ter um where aqui. Então, passa a conexão, prepara a mesma, e aqui a gente só vai ter a chave primária. Como só tem um parâmetro, começa, né, 1, então é 1 aqui. E executa. Vamos ver se a gente não errou nada aqui. E aqui é caixa, né? A gente sempre esquece de colocar o caixa aqui. Por isso que ele estava reclamando. Tá aqui. É isso. Tá aqui a nossa parte aqui do banco de dados. Mais um comando feito e etc. Então, tá preparado. Se está funcionando, a gente vai ver ao longo aí dos próximos vídeos, né? Vamos testando. E agora, a gente vai dar o Ctrl Shift F, Ctrl Shift O, ver se está tudo importado. E agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai fazer o mesmo para tipo coleção DAO. Tá? O tipo coleção DAO do nosso projeto, ele está aqui. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma nova classe, tipo coleção DAO, e implementar o nosso DAO. E aqui a gente já troca, né? Vamos mandar implementar. Aqui é tipo coleção. E mandar implementar a galera toda ali. Aqui é tipo coleção. Então, aqui é tipo coleção. A gente já vai arrumando aqui, ó, para não ter que trocar depois e etc. E aí a gente faz o quê? A gente faz aqui do caixa DAO. Vamos copiar e colar. Tá aqui, ó. Pegar o primeiro aqui, já está pronto. Vamos apagar tudo aqui dentro do método, pegar o get e vamos adaptando. É tipo colecão, certo? Sem acento, sem nada, porque está aqui, ó, tipo colecão. Aí aqui não é caixa, é tipo colecão. E para ganhar tempo, a gente renomeia a variável, botão direito, refactor, rename, aí a gente vai digitando aqui, tipo colecão. Dá um enter, aí ele já troca tudo. Aí vamos procurando digitar os erros. Aqui, fechou. Ó, temos que trocar algumas coisas, certo? Set ID, nós não temos esses outros atributos. Nós temos agora nome. Então, tipo coleção. Set nome é result set get string nome. Pronto. Tá aqui. E faz o que mais? Vamos para o próximo. Aqui. Pegar a consulta de tudo. Copia e cola do caixa. Vem aqui, ó, no list e cola. Vamos renomear aqui, ó. Aqui é um tipo colecão, que é refactor rename, tipo colecões. E aqui é tipo colecão, e vamos acertando. Aqui o comando também é tipo selecionar tudo de colecão. Aqui não tem isso aqui. Então, a gente tira e faz aqui tipo colecão, e aqui renomeia, né? Porque a gente está pegando um por um. Tipo colecão. Falta quem aqui? O nome. Set nome. Que vai pegar uma string lá do banco de dados. Qual que é o nome lá? Da coluna no banco nome.
Fechou? Agora vamos fazer aqui também, ó, pro save. Mesma ideia. Copia e cola. Se está funcionando, a gente vai ver mais adiante, mas essa é a ideia, tá? Tipo colecão. Só tem um campo. Então, nome e aqui também é só um parâmetro. Vamos conferindo aqui, tipo coleção. Get nome. Ok, fechou. Fechou. Depois no final a gente dá uma procurada aí para ver se não ficou nenhuma caixa perdida. A palavra caixa. Para evitar qualquer problema. Aqui a gente só vai ter o nome. Então, é isso aqui. Aqui não tem esse, aqui é o 2, porque são só 2 parâmetros agora. E aqui é a nossa coleção. Get nome, não cor. Coleção não tinha cor. Fechou. A gente organiza os imports. Fechou. E, por último, a nossa exclusão. Que daí é só a chave primária. Ok, vamos dar um Ctrl F e procurar ver se ficou alguma caixa aqui, ó. No update ficou, então aqui, ó, tipo colecão. Ficou mais alguma coisa perdida? Não, a gente não acha mais nada de caixa, fechou. Está adaptado. Então o nosso projeto até agora está como? Aplicação, não mudamos nada, tá? Nem adianta executar, não está fazendo nada por enquanto. Isso aqui já veio ao criar o projeto. Controller, nós não temos nada. Aqui a gente preparou a parte de banco, lembrando que a gente não fez a da revista. A revista vai ficar para um vídeo à parte. O que nós fizemos? A conexão com o banco, está aqui toda a configuração dela. Fizemos um padrão de projeto, que é o DAO, adaptamos, né? Criamos uma interface. E todas as tabelas que lidam com operações do banco implementam esses 5 comandos. Então, se eu quiser mais alguma coisa, eu coloco aqui e o pessoal implementa ali via interface. Tá? Então, caixa e tipo coleção estão lá. E as entes, né, as entidades, mapeamos aqui tanto caixa como tipo de coleção. Também não temos nenhuma view, nenhuma tela ainda. E adicionamos aqui na lib, que aqui não é um pacote, é uma pasta, adicionamos então o jar do MySQL. Tá? Então, por enquanto, esse é o nosso projeto. Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Fique bem, fique em paz e até a próxima.